Olá, irmãos amados, bem-vindos ao canal. Estaremos hoje começando a introdução da Bíblia, com Gênesis, capítulo número 1. Como se formaram os astros? Você sabia que o universo emite sons? Ouça agora a sinfonia do universo. O universo poderia facilmente ter continuado sem vida. É um grande golpe de sorte nós estarmos aqui. Richard Dawkins, biólogo evolucionista. Eu discordo dessa ideia. Sim, há um Deus e um propósito. Sem um propósito, o homem não estaria aqui. Isso não se trata de sorte, e sim de um plano divino. Astrônomos estimam que o diâmetro do universo observável passa de 90 bilhões de anos-luz. O universo contém pelo menos 170 bilhões de galáxias. Isso supera os grãos de areia de todas as praias do mundo e milhares de micro-organismos. E fomos colocados aqui, em um planeta que chamamos Terra, situado na Via Láctea. Isso seria mesmo um golpe de sorte? Por que viemos parar aqui? O que havia antes de tudo isso ser criado? Como surgiu a vida na Terra e em que teoria acreditar? Posso fazer suposições, mas o que você deve observar é que a resposta pode estar diante de seus olhos. E acreditar em muitas hipóteses pode trazer nenhuma resposta. Então, qual a resposta certa? Sim, acredito que Deus criou a primeira célula. Depois formou o homem do pó da terra, usando dela mesmo os ingredientes necessários para a conclusão de sua obra-prima. Sim, sua obra-prima, o homem. Mas e antes disso? Haviam outros mundos, outras dimensões? O que significa Gênesis 1? No princípio criou os céus e a terra. Seria o céu o qual podemos ver? Buscar provas físicas tem sido a maior busca da ciência atual. Mas e se as respostas não forem somente físicas? Os cientistas acreditam que a vida se originou quando a energia atingiu substâncias inorgânicas nos oceanos, crosta e atmosfera do planeta, para criar os componentes básicos para a primeira célula autorreplicante. Esses processos do acaso, na minha opinião, se tratam da mão do Criador. Aquele que concentra em suas mãos toda a fonte de poder que tornou possível essa criação. Daí, a espetacular dimensão que torna visível esse processo do acaso ter um coordenador desse projeto magnífico. Disso se trata Gênesis 1, versículo 1. Céus e terra. Mas que céus? Junto dessas coisas, vem posteriormente a razão, consciência e inteligência. Digamos que você concorda com essa abordagem da origem da vida e que tudo foi projetado pelas mãos do Criador. Se sabemos que as chuvas, os seres e tudo seria criado após os 7 dias, que ainda não havia luz, de que céus o autor estava falando no livro de Gênesis? Grande parte dos químicos acredita, assim como eu, que a vida surgiu espontaneamente a partir de misturas de moléculas na terra prebiótica. Como? Eu não faço ideia. George Whitesides, químico de Harvard. Vou sugerir uma realidade que pode ser assombrosa para muitos. A mão do Criador.
Agora, analisando Gênesis 1:1. Vamos abordar a informação do capítulo Criando os céus e a terra. Se você chegou até aqui, tem curiosidade em saber o que havia antes da criação, desse plano em que vivemos? A Bíblia retrata essa história de uma atmosfera, uma dimensão já criada antes, em outro lugar que não é no nosso universo. Quando a gente fala de Deus, estamos falando de um ser divino que vive de eternidade a eternidade. Isso é ser divino. Não existe tempo da vida de Deus. O Cronos começa com a criatura e não para o Criador. Por isso, tem respostas que estão além do entendimento limitado do homem. Antes existia a eternidade, e assim, em algum momento da eternidade, criou a abóbada celeste e um exército de anjos. Anjos esses com hierarquias. Precisamos saber como era esse ambiente dos seres celestes. A Bíblia diz que Deus é luz, e esses anjos viviam diante dessa luz. E como as trevas surgiram em um ambiente tão perfeito e angelical? Aqui você já pode perceber o perigo de estar vivendo na luz e poder ser tentado a converter seus caminhos de luz em trevas, que foi o que aconteceu nesse céu, criado antes da nossa dimensão, em outro plano, onde essa tragédia ocorreu. O ponto de partida são os anjos criados por Deus, que estavam no céu, diante de um Deus perfeito, quando acontece essa quebra de santidade e propósito. Um desses anjos insurge contra Deus, mesmo tendo acesso íntimo a Ele, sente a vontade de ser maior que Ele. O Éden era perfeito, e assim como Lúcifer se rebelou contra Deus, a Bíblia fala que nos 1000 anos do reinado de Jesus Cristo, que ocorrerão após a grande tribulação, esse mesmo anjo será solto e enganará pessoas que também estarão diante de Cristo como ele esteve. Isso é muito perigoso e assustador. Você entende que se você não zelar pela sua alma e aumentar o seu entendimento com vigilância constante, se os anjos de luz que estavam diante dele se rebelaram, quem dirá nós, meros mortais? Cuide de seus olhos, ouvidos, língua, coração. Judas andou com Jesus 3 anos e o traiu. Cuidado! E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela a luz, lhe tragasse o filho. Apocalipse 12:4. Porque as trevas surgiram no céu. A Bíblia diz: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Isaías 14, 12, 15. Os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão: este é o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos, que punha o mundo como deserto e assolava suas cidades, que não abria a casa dos seus cativos. Todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém, tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como as vestes dos que foram mortos atravessados à espada,
como os que descem ao covil de pedras, como o cadáver pisado. Isaías 12:19. Você veja, amados irmãos, que Miguel e Gabriel tinham a mesma posição de estrutura angelical e mantiveram a sua fidelidade. O livre-arbítrio foi criado no céu, e 1/3 dos anjos deixaram o céu e foram expulsos com ele, que sucumbiu à maldade e se tornaram anjos caídos. Todos em que se achou iniquidade foram expulsos com ele. Ser expulso não é sair por vontade própria. É uma expulsão, ser forçado a sair. Peçamos a Deus que a porta não se feche para nós, que ela se abra e possamos entrar, de onde o diabo foi expulso. Daí a grande fúria com que ele nos ataca e persegue. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e dize-lhe: assim diz o Senhor, Deus. Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus. De toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros no dia em que foste criado. Perfeitos eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio, encheram teu interior de violência, e pecaste, e por isso te lancei profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim, cobridor do meio das pedras. E você vê, falando dessas pedras, que as roupas dos sacerdotes do templo eram feitas com pedras, e a dos levitas eram brancas. Uma alusão que Cristo torna nossas vestes como brancas. Isso não foi permitido, essa chance aos demônios, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não nos deixou perdidos, veio em nosso socorro nos salvar. Não tenha medo do príncipe das trevas, confie no rei. A queda pode ter sido antes da criação do homem. Lúcifer estava insatisfeito e se rebelou contra o Criador. O primogênito dos anjos, o mais belo intelectual, que recebeu o poder de Deus, sendo o braço direito de Deus diante do universo, comandava o exército celestial. O comandante do exército celestial, portador da luz divina, comandou por milhares de anos os anjos, até que se rebelou. A essência da dor das trevas, inveja, certo dia se apoderou de Lúcifer. Como ele foi exposto a isso? Ele foi até Deus, tinha poder e capacidade, e por isso em seu coração questionou qual a dimensão do poder que lhe tinha sido dado. Vendo as consequências dos seus atos, acreditou que poderia medir forças, mas, não conseguindo permanecer na luz, começa a percorrer o seu caminho de trevas. Lúcifer se convenceu que estava capacitado em operar nas forças malignas, as dominando, mas Deus sabia o que se passava, e assim a batalha começou. A sua queda foi grande. O risco de conceder livre-arbítrio foi grande. Não aconteceu pela desobediência. No seu grande amor, Deus permitiu o acesso à ciência do bem e do mal. Com grande pesar expulsou a serpente e a precipitou para a terra. Com pesar no coração, deu a si mesmo pela salvação dos homens. Não podemos culpar a Deus pela culpa que pertence somente ao anjo caído. Isso é um grande erro, pecado e mentira do diabo. No seu levante já saiu perdendo, ao ser precipitado e expulso com os anjos infiéis do céu. A única injustiça que houve foi a de nós, os primeiros humanos, Adão e Eva, sermos enganados
para a expulsão do Éden, como ele foi do céu. Sabendo de sua perdição, como fez no céu, tem arrastado com ele grande parte dos seres humanos, como também fez no céu. Ele é um anjo que perturba, que faz tremer as nações. Nos pés de Satanás estão todo o corpo e todo o sangue derramado dos homens. Assim percebemos que a criação, citada em Gênesis 1, foi bem mais complicada do que podemos pensar. Espero que tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Gênesis capítulo 1, versículo 2.